falar do tema A Vida Após a Morte. Então, para iniciarmos, não sei se vai ter tá? A gente traz algumas reflexões iniciais. Sendo nós, né, ou seguidores, né, estudiosos da doutrina espírita, ou simpatizantes, nós sabemos que é uma doutrina reencarnacionista, né? Pode passar. Reencarnacionista. Então eu trago duas reflexões. A primeira é: você já morreu? E a segunda, por que o medo da morte? Se nós somos uma doutrina reencarnacionista, nós já tivemos várias e várias reencarnações. O que significa que nós nascemos várias vezes e também já morremos várias vezes. Mas isso está oculto no véu do esquecimento, junto com as nossas lembranças pretéritas. Por quê? Porque poderia influenciar nesta nossa nova vida essas lembranças, talvez algumas traumáticas, outras não, mas eles nos dão a chance de uma existência em branco, vamos dizer assim, começar praticamente do zero, com as tendências que trazemos, mas sem o remorso, sem o sofrimento, sem as antipatias, sem os traumas de uma vida passada. E ao mesmo tempo, nós temos ainda nesse mundo de provas e expiações esse medo, né, da morte, esse receio, esse sofrimento que ainda traz esse tema para nós. Principalmente quem é aqui do Ocidente, quem é do Oriente, dependendo do tipo de doutrina, já enxerga de uma maneira diferente. Porque quando nós nascemos, nós temos uma certeza que vai nos acompanhar: vamos morrer. Essa é a única certeza que vai nos acompanhar. O restante tudo pode ser modificado. Agora, este fato não. E mesmo assim, muitas vezes nós não nos preparamos, nós achamos que nunca vai ser a nossa vez. No momento que é com parente, nós não aceitamos, porque não entendemos o processo, porque somos materialistas, não adianta dizer que não, estamos batalhando aí para nos desapegar da matéria, mas nós somos materialistas. E junto com isso tudo, Deus também nos dá a lei da conservação, que faz com que nós busquemos sempre preservar a nossa vida instintivamente. Até porque espíritos de terceira ordem como nós somos, necessitamos desse instinto, porque somos que nem aquelas crianças que vão para a escola à força, né? Eu não quero estudar. E aqui é a nossa escola, aqui é o nosso reformatório, eu diria, é o nosso hospital, onde nós vamos nos curar das nossas imperfeições, nós vamos evoluir querendo ou não, pelo amor ou pela dor. E então este instinto é necessário, porque muitas vezes nos faltando a resiliência, se nós não tivéssemos esse receio, esse instinto de preservação, talvez nos colocaríamos em risco ou terminaríamos com a vida antes daquilo que seria o necessário. Mas, seguindo adiante, lá no Livro dos Espíritos, tá? Nossa palestra hoje vai ser baseada no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3, e no Céu e Inferno. Algumas citações também vão vir do Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, que é um livro muito bom, principalmente para leigos, porque ele é objetivo. Eles são perguntas e respostas. Cada capítulo é para sanar uma dúvida, né? Geralmente as pessoas têm muita dúvida sobre esse tema. Mas lá no Livro dos Espíritos, eles vão tratar sobre o retorno à pátria espiritual, ou seja, a morte. O dia que nós conseguirmos entender como essa questão nos traz, né? Que é assim, o que acontece com a alma no momento da morte, e Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, ele nos explica. Para não nos confundirmos, vamos chamar de alma o espírito encarnado e de espírito, com E maiúsculo, o espírito que está na erraticidade, que está fora da carne, entre uma encarnação e outra. Então, ele pergunta, né? O que sucede com a alma no momento da morte? E a resposta é bem objetiva. Volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. O que significa esse momentaneamente? Eu não sou daqui. Eu sou um espírito eterno, que vivo no plano espiritual e que passo períodos fazendo provações e nesta terra expiações, que é, né, acabar, quitar dívidas que eu vou arcando nessas minhas existências por conta das minhas imperfeições. Então aqui eu estou momentaneamente, mas eu sou de lá. O meu estado natural é no mundo dos espíritos. Aqui é uma experiência.
aonde eu vou conviver, aonde eu vou aprender, aonde eu vou acertar, aonde eu vou errar. Enfim, eu tenho que retornar. É como se eu fosse para a escola, tivesse o ano letivo e aí tem as férias, né? Só que geralmente na escola a gente espera muito as férias. E aqui a gente tem medo das férias porque não sabe para onde é que vai nas férias. Então, é o nosso período de fazer um balanço da última existência, organizar a próxima, ver o que evoluiu e o que não evoluiu. Isso para nós seria a morte, voltar para casa, voltar para a nossa origem. Pode passar? Pode seguir. Então, nós vamos trazer aí 3 reflexões, já pode colocar ali, das questões 149 a 153. Nesses itens, né, que trata sobre a alma após a morte, nós vamos trazer ali que essa alma conserva a sua individualidade. Muitas pessoas pensaram, tá, mas e agora? Perdi o corpo físico, como é que eu vou ser? Como é que eu vou me reconhecer? Até porque nós temos pessoas materialistas que não acreditam na vida após a morte, acho que com a morte do corpo acabou, terminou. E principalmente na época de Kardec existia um grupo muito forte de materialistas e ainda hoje existe. E nós temos aqueles que são os panteístas, que acreditam que tu volta para um todo, que Deus é um todo de energia e que nós vamos desencarnar e vamos retornar para essa energia perdendo a nossa individualidade. E Kardec refuta essa ideia, os espíritos comprovam essa refutação, porque senão nós não seríamos diferentes um do outro. Como é que ia separar uma parte ia agir de uma maneira, outra parte ia agir de uma maneira tão diferente, daqui a pouco ia voltar para o todo. E sendo imperfeitos, quer dizer que Deus também não é perfeito, porque nós voltaríamos com as nossas imperfeições. Então ele disse, não, nós somos o princípio inteligente, racional, né, humanos, e nós vamos manter a nossa individualidade. Como que a gente vai manter a nossa individualidade? Porque nós, na doutrina espírita, nós dividimos em 3. Outras doutrinas vão dividir esse perispírito em vários. Mas como nós nos entendemos, então? O espírito não temos como entender o que é, porque nosso entendimento, os nossos sentidos não estão num ponto capaz de compreendê-lo, capaz de entender esse fenômeno, essa matéria, né, ou essa energia. Nós não temos como entender ainda o que é o espírito, mas em torno do espírito sempre existe o que nós espíritas vamos chamar de perispírito, Paulo de Tarso vai chamar de corpo espiritual, enfim, cada um vai denominar, outros vão chamar de corpo celeste, cada doutrina tem um nome. Para nós, a gente chama perispírito na doutrina espírita. Esse perispírito, ele é constituído de elementos do planeta onde esse espírito vive. Então, quer dizer que o nosso perispírito, na verdade, ele é constituído de elementos aqui da nossa órbita terrestre. Se eu evoluir, ele vai ser menos denso e vai estar compatível ao mundo onde eu vou estar vivendo. Quando a gente observa o nosso corpo físico, principalmente agora com a evolução científica, é muito interessante, porque nós agora sabemos que não somos mais a grande quantidade de água que se imaginava que seria a maior parte, mas sim de espaços vazios, né? Mais do que água, nós temos espaços vazios, nós vibramos, então, nós não somos compactos como se acreditava antes da evolução dos equipamentos. Nós sabemos que as nossas células estão mudando, praticamente uma vez por semana, as células do nosso corpo se regeneraram, são substituídas, e que existem inúmeros micro-organismos necessários na nossa vida. Então, no meu intestino, eu tenho que ter micro-organismos para o intestino funcionar. Na minha boca, eu tenho que ter micro-organismos para me ajudar na digestão. O que eu sou, então? Eu sou um espírito com um perispírito que atrai para si, além de uma colônia de micro-organismos, né? Células que vão se aglomerando e fazendo dentro desta maravilha divina esse funcionamento de todo esse organismo que tem. Para vocês verem o tamanho da perfeição divina. Quem de nós seria capaz de organizar algo desta forma? Como ele é maravilhoso, como tudo é perfeito e como nós, que às vezes nos achamos tão acima dos outros seres que vivem nesse planeta, somos todos iguais e parte dessa natureza. Estamos sempre interagindo uns com os outros e os nossos próprios elementos do corpo estão sempre interagindo com a natureza, sendo trocados. Vivemos em constante interação
até com o microcosmo que a gente não enxerga, que está dentro de nós mesmos. Nós somos uma colônia, não é verdade? Então, seguindo adiante, só para lembrar que o espírito é eterno, o corpo é perecível. Pode passar toda a lâmina. E seguindo então esse raciocínio dentro dessas questões, ele vai dizer que o espírito retorna ao corpo espiritual sem levar nada a não ser as lembranças, as suas experiências de vida, aquilo que vivenciou dentro. Como dizem, né, os antigos com aquele ditado, caixão não tem gaveta. Não adianta querer levar nada de material, porque nem o corpo vai. Só vai o perispírito, né? E olhe, já agradeçam muito se ele for melhor do que quando a gente chegou, se ele estiver bem, não é verdade? Então, assim, a partir do momento que a gente entende que está aqui para ter experiências, para evoluir, e que eu não vou levar nada de material, vocês conseguem entender como isso pode mudar a minha forma de vida? Eu vou parar de valorizar tanto o que eu tenho e muito mais o que eu sou ou o que eu faço com o que eu tenho. E isso pode influenciar até no modo de criação dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que ele vai ser e não com quem ele vai ser. Eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja advogado, mas eu não sei que médico ele vai se tornar, eu não sei que advogado ele vai se formar. Talvez ele fosse uma pessoa melhor se ele ajudasse a cuidar das pessoas enfermas, do que se ele se tornar um médico que não tem o menor amor ao próximo, que não trata com caridade, que faz aquilo por dinheiro ou por ostentação de um diploma. Quando nós entendemos que o que vai ir conosco são as nossas ações em relação ao próximo, em como eu me comportei em relação às pessoas com quem eu convivi, com seres, com o meio ambiente, muitas das coisas que talvez eu valorize hoje já não tenham tanto valor. Então, é muito importante nós nos darmos conta de que qualquer dia da nossa vida pode ser o último dia da vida de encarnado. E que eu não tenha hoje um arrependimento, algo que eu gostaria de ter feito e que eu não fiz, porque eu não sei a hora da minha partida. A não ser que de repente eu esteja com uma doença grave, e por isso que essa doença grave do ponto de vista dos espíritos é muitas vezes uma bênção. Porque eu posso simplesmente desencarnar hoje sem aviso prévio. Mas eu posso talvez ter um laudo de uma doença que me faça ter tempo para rever tudo o que eu tenho que rever antes. Então, seguindo, ele vai dizer também que as comunicações e os fenômenos mediúnicos, que eram muito contestados na época de Kardec, quando ele estava codificando, eles provam essa individualidade desse espírito que continua vivo e pensante no mundo dos espíritos através das comunicações e dos fenômenos. Quem tem um certo grau de mediunidade vai poder ver, talvez. Ou até mesmo quem não tem mediunidade visual, mas muitas vezes já passou pela experiência de sonhar com um parente que já faleceu, não é? Ou de ter aquele sentimento de sentir um cheiro, muitas vezes, daquele parente que está próximo. Alguns fenômenos, e principalmente as comunicações mediúnicas. Então, Kardec, para trazer essa noção da onde que vinha essa pesquisa, porque ele era um pesquisador, ele escreve O Céu e o Inferno. Esse livrinho aqui, que na primeira parte ele vai contestar questões de céu, anjo, inferno e tudo da época, e vai trazer a visão espírita disso. E na segunda parte ele vai fazer uma coletânea só das comunicações que eles estudaram, só das comunicações que eles obtiveram. E aí, no primeiro momento, ele vai falar, então, esmiuçadamente da passagem, né, do momento da morte, o que pode acontecer. E depois ele vai dividir entre as categorias de espíritos, espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, espíritos suicidas e assim por diante. Ele vai mostrar o que acontece após a morte, porque o que acontece após a morte está ligado ao que aconteceu em vida. Como eu me portei em vida. Inclusive, o momento e a forma da minha morte vai estar ligado, porque nada é acaso, nós temos aí a lei de ação e reação, como eu vivi. Geralmente, a forma como eu vou desencarnar, ela está atrelada ou a vidas passadas, ou a essa própria vida. Mas
na maioria das vezes, a vidas passadas. Por que eu digo essa própria vida? Porque eu posso, de repente, ter recebido o fluido vital e uma programação para viver 60 anos. Só que eu cheguei aqui, eu fumei, eu me droguei, eu usei álcool, eu expus o meu corpo a tudo quanto era coisas que não são salutares, e o meu corpo, que é o meu templo de experiência aqui, se tornou tão degradado, tá tão mau uso, vamos dizer assim, que ele não consegue vencer os 60 anos. Ele acaba se deteriorando antes desse tempo e não permitindo mais a vida. Ou eu posso estar com a minha morte já organizada de uma forma que eu consiga resgatar débitos de vidas passadas. Então, por exemplo, lá nos espíritos medianos, ele vai falar da senhora Marite. Ela fica aos 35 anos com uma doença grave numa cama. E ela não aceita a morte, porque ela tem filhos pequenos. Então, quando ela está quase sucumbindo, dizem as pessoas que estavam em volta dela que ela volta e diz, eu não vou morrer. E ela fica mais alguns meses na cama sofrendo muito. Ela não queria morrer porque o esposo não estava em casa e ela precisava dar as últimas orientações para o esposo. E aquela situação vai mais uns 3 meses para frente. Quando eles fazem a evocação, naquela época, Kardec trabalhava com evocações porque eles só evocavam espíritos conhecidos, porque se tratava de uma pesquisa. Hoje, como a gente já tem a teoria toda organizada, nós não fazemos mais esse tipo de evocação porque a gente não sabe a condição do espírito. Então, quem organiza as mesas mediúnicas é o plano espiritual. Eles é que fazem toda a gestão de quem vai ser atendido, de quem vai vir, não mais nós encarnados. Naquela época era necessário, eles orientavam e daí se fosse aprovado eles faziam. Então o que acontece? Quando ela volta e ela dá a comunicação, ela explica que ela teve que passar por aquilo porque numa vida anterior a mãe dela ficou na cama e ela teve certa raiva, repúdia daquilo. Ela não aceitou aquela situação e de certa forma ela tratou a mãe dela mal. Ela não conseguiu conviver com a situação da mãe e portanto ela estava passando pela mesma situação da mãe. E o fato dela ter se apegado à vida por achar que era necessário por causa dos filhos fez com que ela ampliasse o seu tempo de sofrimento. Ela se prendeu ao corpo físico, mas sofrendo muito. Porque o que eles nos dizem é que morrer dói muito menos do que várias experiências terrenas que tivemos. Porque o espírito, no momento da morte, em geral, ele fica inconsciente. Então ele não sente. E se ele estiver através de uma doença sofrendo, o que vai acontecer? Ele vai se sentir liberto daquele corpo que está pesando. Ele vai se sentir livre. E a sensação de estar de volta no corpo, no mundo espiritual, eles dizem que não tem nem como nos explicar da maravilha que é. Mas o que vai acontecer nesse processo? Acho que a gente até pode seguir adiante ali. Né? Ali ele já diz, ó, o corpo mais sofre durante a vida, né, do que na morte. E algumas vezes o sofrimento acaba na alegria, né, no gozo da liberdade. O que acontece? Quando a gente, no ato da fecundação, esse perispírito que já está organizado lá no plano espiritual, que já está pronto para a reencarnação, é o nosso molde, inclusive, do corpo, para essa encarnação que nós estamos vindo, ele vai vir com uma programação, poderíamos dizer até genética. Mas ali vai constar tudo, inclusive as nossas expiações e as nossas provas. No ato da fecundação, então, uma equipe própria para isso do plano espiritual vai começar a vincular o perispírito com o corpo. E ele vai ser ligado a esse corpo, célula por célula. Ele vai moldando esse corpo junto com a nossa programação genética, célula por célula. No momento do desencarne, e ali tem uma nota que eles nos explicam que morrer não é desencarnar. Vou explicar. A morte é o fenômeno físico. Meu corpo morreu. Não tem mais condições de ter vida naquele corpo. Não existe mais condições. O coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar, ele entrou em colapso. A matéria agora está inerte, não tem mais condições. Então, esse meu perispírito, ele tem que ser desligado deste corpo, célula por célula. O que acontece? Quando a pessoa é muito idosa, quando a pessoa está com uma doença grave, quando a pessoa está muito tempo em coma, ele vai se desligando gradativamente antes do momento da morte.
E quando há o momento da cessação da vida do corpo, quase que instantaneamente esse desligamento acontece naturalmente. Então o espírito já está mais para o plano espiritual do que para o plano carnal, quase não sente. O que acontece muito comum? Quando a gente é criança, que a gente está se ligando, a gente vai nesse processo de ligação até em torno dos 7 anos. Então existe um período de uma mediunidade natural nas crianças. Quanto menores as crianças, mais elas veem, mais elas conversam com o amigo imaginário, mais elas percebem, mais sensível elas são. Quando nós estamos no fim da vida, né, esse processo inicia lá no final da pirâmide de novo. A gente começa a ser mais sensitivo. E quando está próximo ao desligamento, sejam de pessoas que estão doentes ou pessoas muito idosas, é muito comum elas perceberem o plano espiritual e narrarem. A minha própria avó, ela dizia, hoje, ela teve um período doente, assim, antes do desencarne, em que ela tinha vários colapsos que a gente achava que ela desencarnaria, ela não desencarnava, e ela dizia, olha... E aí, claro, ela já estava muito debilitada e tinha um pouco da alucinação, então a gente não sabe, ela lembrava muito da infância, o que eles vão dizer para nós no céu e inferno, que é muito comum, porque o corpo, o espírito começa a recuperar a memória do início. Então, aquelas imagens da infância, aquelas imagens da juventude se tornam cada vez mais nítidas e mais detalhadas. Fatos que eles não lembravam mais, eles começam a recuperar. E a minha avó me dizia, hoje a minha mãe esteve aqui. Ela estava muito nervosa e eu disse para ela, tem certeza que é a tua mãe? E ela, sim. Eu disse, quem é a tua mãe? Ela me descreveu, a Maria. Ela explicava, ela esteve aqui. Aí eu disse, tá, mas e o que ela te falou? Ela me falou para mim ficar calma, que isso vai passar, que eu não preciso chorar. Então, a gente vê que existe sim um amparo. E o mais bonito disso tudo é saber que mesmo nós sofrendo quando um parente aqui deixa, existe uma alegria muito grande dos que estão do outro lado esperando. E eles devem estar ansiosos, porque a morte para nós aqui é o renascimento lá. Imagina uma mãe, imagina um pai que está anos às vezes afastado de um filho e que vai poder abraçar ele de novo. E que vai poder reencontrar ele de novo. Imagina às vezes um parente que está no plano espiritual acompanhando um parente em sofrimento aqui, sabendo que vai acabar, que ele está se livrando daquela moléstia, daquela dor e está retornando para casa. Né? Quando nós temos este conhecimento, quão consolador é pensar desta forma. Entender que é um ciclo que se encerra, um ciclo de aprendizado, um ciclo de experiências, e que ele está retornando para casa e ter essa condição de se prender na prece e orar, pedindo para que tenha um bom retorno, pedindo que para aqueles que antecederam a passagem possam esperar por ele lá, e até mesmo para nós, pedindo que quando nós estiver no nosso momento, eles possam nos esperar lá. Quando a gente lê o Desencarne de Dimas, de Chico, ele roga na prece final o amparo da mãezinha. E ela vem, e ela fica com ele no colo até o desligamento completo do perispírito dele, do corpo. Né? Quão belo é isso, é poder reencontrar. Né? Pode passar ali. Então, assim, a gente já falou da diferença da morte e do desencarne. Nós já falamos também do pressentimento, né? E como o espírito se sente e por quem é recebido no seu retorno, que é isso que nós conversamos. Como nós somos espíritos medianos, vamos dizer assim, né? Ainda não somos plenamente felizes, ainda temos os nossos atributos. Eu peguei aqui no Céu e no Inferno alguns dos espíritos medianos para nós comentarmos. E ele é muito interessante, porque, por exemplo, a primeira comunicação é do Joseph Bray. Ele faleceu em 1840 e a neta dele, que fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, faz a revocação em 1862, ou seja, já 22 anos após a morte dele. E ele era conhecido por ser um homem muito honesto perante os homens e perante Deus. Né? Tinha fama e reconhecimento da sua honestidade. E ela pergunta para ele, caro avô, quereis me dizer como está entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? E ele diz, tudo o que quiseres, minha criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande.
Leva em conta as circunstâncias. Eu sofro não como poderás entender, mas de desgosto por não ter empregado bem ou mal o meu tempo. E aí ela pergunta, como não empregastes bem? Sempre vivestes como um homem honesto. E ele responde, sim, do ponto de vista dos homens. Mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Queres instruir-te, querida criança? Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis do seu país, respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente seu bem, mas frequentemente se lhes toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado, hipócrita. Quando se pôde fazer gravar sobre a sua pedra tumular as lenga-lengas de virtude que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade, que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis de Deus. O homem honesto diante de Deus é aquele que é cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo aurido do objetivo, é ativo na vida, ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá contas. Um dia, do emprego do seu tempo, ativo no objetivo, porque deve pregar, pelo exemplo, o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sobre flores que destroem reputações, frequentemente matam o homem moral, cobrindo-lhe de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão precioso e conciso de tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Aí tem mais um parágrafo, mas o que ele nos diz, gente? Muitas vezes eu acho que não infringindo leis, querendo trabalhar direitinho, eu já estou quite, eu já estou fazendo a minha parte. E ele nos diz que não adianta uma vida sem ação e sem a caridade ao próximo. E muitas vezes não é a caridade de eu me doar, é aquela caridade de eu não falar mal, de eu não continuar botando a lenha na fogueira, como a gente diz, de boatos, de eu não agredir aquele que não concorda comigo, de eu não refutar aqueles que não pensam como eu penso, não me sentir ofendido porque talvez fez ou agiu de uma maneira que me desagrada. São coisas tão simples, mas que cotidianamente nós erramos. E aí ele fala que, embora o nome dele fosse tão bem visto pelos homens, ele tinha feito muito disso. E isso é empregar mal o tempo. Se ele tinha posses, quantas pessoas ele poderia ter ajudado? Se ele tinha uma capacidade educacional ou uma formação maior do que a maioria, quantas pessoas ele poderia ter ajudado com isso, né? O próprio Gandhi era formado em direito, era advogado, e ele decidiu advogar no bem das pessoas que viviam na miséria, que estavam sendo exploradas. Óbvio que aí nós estamos falando de um espírito superior, de um espírito missionário. Mas quantas vezes nós temos todos os dias a oportunidade de pequenas caridades, até mesmo nos silenciar, e nós não aproveitamos? Quantas vezes eu acho bobagem
abrir mão do meu conforto para ir fazer um trabalho voluntário, para me dedicar a uma tarefa espiritual, porque eu já trabalho o dia inteiro, eu já pago as minhas contas. Eu não fico devendo para ninguém. Isso é cumprir os nossos compromissos com nós mesmos. Mas e com Deus? É isso que Ele nos pede? É dizer, paga as tuas contas, trabalha direitinho e estamos quites, ou é aquilo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A maioria dos nossos conflitos na Terra são ocasionados por quê? Por causa do orgulho e do egoísmo. Não existiria guerra, não existiria desmatamento, não existiria crises ecológicas, não existiria talvez Brumadinho, se não fosse a nossa ambição, se não fosse o faça de qualquer jeito porque é mais barato. Não é verdade? A negligência, o deixa assim, o jeitinho, desculpa o termo mais brasileiro, muitas vezes que a gente tanto fala, são pequenas coisas que vão se acumulando e muitas vezes acabam em grandes tragédias. Em grandes tragédias para nós, moralmente falando, e às vezes grandes tragédias físicas para nos alertar. Mas voltando agora ao tema após a morte, a gente falou dos tipos de morte. Eu acho que esse é o último slide, né? Pode passar só para mim ver se é bibliografia? Não, ainda tem, ó. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na terra se identificam com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aqui ele vai falar de um fenômeno que acontece após a nossa morte, que se chama perturbação espiritual. Todos nós passamos, em maior ou menor grau. Lembra que eu falei que a gente vai ter que ser desligado, célula a célula desse perispírito. E esse momento, ele tende a variar. Pode ser quase instantâneo com a morte, como ele pode durar meses, como ele pode durar anos, infelizmente, para algumas pessoas. Relacionado à conduta da pessoa, ao tipo de morte, e aí eu pediria que quem tem mais curiosidade sobre esse assunto fosse lá na passagem no Céu e Inferno e lesse com atenção. O que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu não acredito numa vida após a morte e me apego ao corpo, assim como aquela senhora que nós falamos, a Marie, se apegou, ela no caso por um motivo afetivo, ela não queria deixar os filhos, mas outros pelo medo do que vão encontrar, outros porque não acreditam em nada após a morte, então acham que vai ser o fim. Eu demoro mais esse processo. Quanto mais apegado eu for, mais eu demoro o processo. Quanto mais eu acredito que eu sou insubstituível, mais eu demoro o processo. Quanto menor a minha fé também. Por quê? Por que eu digo fé? Porque se nós sabemos que nada é por acaso, que existe uma programação prévia, que está tudo dentro das leis e da vontade de Deus. Se eu creio nisso, eu não vou me revoltar. Eu vou entender que tudo está organizado, tudo está encaminhado para aquilo. Tinha que ser daquela forma. Agora, se eu não acredito, se eu acho que eu sei o que é melhor para mim, para minha família, se eu nunca pensei nisso antes, vai ser mais difícil. E aí nós temos que ter alguns cuidados. Nesse período da perturbação, o espírito geralmente eles nos explicam que quanto mais evoluído, menor o tempo da perturbação. Mas é um tempo até o espírito se situar aonde estou, quem sou, como é que eu cheguei aqui. Ele pode ser desligado, desacordado e já acordar no plano espiritual, e ele pode não ver o desligamento, mas ser brusco e talvez ele estar consciente e não entender como é que o meu corpo está ali, como é que eu estou aqui. E talvez não reconhecer a equipe espiritual que está para lhe amparar. Uma coisa é certa, gente, sempre terá alguém para nos esperar. Sempre. O problema é que se nós não estivermos harmonizados, o que pode vir a acontecer é que nós não consigamos sintonia suficiente para perceber essa equipe. O que vai ajudar nessa hora? Prece. Prece do espírito que está confuso e prece principalmente dos que ficam.
Aí vocês imaginam coisas que acontecem. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe, existem relatos que nos trazem. Às vezes acontecem situações do espírito estar no próprio velório sem saber que é o seu velório, né? E o que a gente faz no velório? Conta piada, né? Fala mal dos parentes que nunca mais tinha visto e não faz prece. Então a importância de se situar no lugar onde estamos e da necessidade dessa prece. Às vezes ele pode voltar para casa, ele pode voltar para o trabalho. UTI, muitas vezes o espírito está desdobrado ao lado do corpo, presenciando o que se fala, às vezes até o que se pensa. E qual é a nossa conduta? O que nós estamos irradiando naquele momento? O que nós estamos pensando? O que nós estamos falando para esse espírito? Vocês imaginam estar talvez dentro de um hospital com um parente que não tenha mais condições orgânicas de retornar e você está chorando do lado, pensando, eu sei que dói, mas às vezes nós vamos pensar muito mais em nós do que nele e dizendo, fica, eu preciso de ti, eu não vou seguir adiante sem você. O quanto isso deve doer ele na impotência de poder voltar. Então, o que seria o correto nesse momento? Que Deus respeite a vontade de Deus. Vamos rezar junto para que essa situação tenha um término e que seja feito o melhor através da providência divina. Eu sei que é um ato altruísta, né? Mas é um exercício que nós temos que fazer para evitar o nosso sofrimento e prolongar o sofrimento. Porque muitas vezes os parentes acabam fazendo o que a gente chama de retenção fluídica. Assim como a Marie não quis sair do corpo e acabou prolongando o sofrimento dela, às vezes os parentes estão com outros parentes em estado terminal e eles começam a colocar um fluido que vai fazendo uma rede de retenção fluídica e dificulta muito o desligamento, prolonga o sofrimento. Então nós temos que ter essa conduta de ter a consciência que precisamos ajudar aquele que está passando por este processo. Nós temos que ter uma fala com ele, seja por pensamento, ou seja na fala mesmo, né? De encorajamento, de fé, de esperança, não de desespero. Porque nós não sabemos a situação que aquele espírito se encontra. Ele pode não estar ali, mas ele pode estar ali. Então é muito importante. Mas, resumidamente, o que é mais importante de tudo isso que nós estamos falando? Entender esse processo, porque o conhecimento ele nos esclarece e ele nos conforta. Ele nos traz uma fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos propõe, de entender este processo, tira alguns medos, dá a certeza de que, seja quem for que vai partir primeiro, eu vou reencontrar, está indo para o lugar que deveria ir, faz com que nós estejamos conscientes de que todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu tenho a oportunidade às vezes de calar ou às vezes de ajudar e que eu não devo perdê-lo, porque todos os dias pode ser meu último dia na Terra ou o último dia daquele que está convivendo comigo. E se eu não tiver consciência disso, eu posso me arrepender de palavras que saíram sem intencionalidade, saíram por sair, né? Eu tenho algumas linhas que dizem a intencionalidade da fala. Quando eu estou falando com as pessoas, o que eu estou querendo expressar para elas? Raiva, revolta, indignação, meu ponto de vista? Ou eu estou tentando ser instrutivo e crescer junto com aquela pessoa? Cuidar do que eu falo, assim como eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Então, que isso fique para nós de alerta, que isso esteja conosco sempre na nossa consciência e no nosso coração. Não basta eu cuidar da minha vida e ficar olhando para o meu umbigo o tempo inteiro. Eu não vim para cá para fazer isso. Eu vim para cá para aprender a conviver, para aprender a amar, para resgatar débitos. Eu vim para cá com uma programação divina, uma programação feita para o meu bem, que se porventura tiverem sofrimentos, e provavelmente terão, porque a gente aprende muito mais por sofrimentos do que pelo amor, né?
Se por amor a gente dá um passo, o sofrimento vem te dar um empurrão, te joga 10 passos para frente. Infelizmente nós somos assim, quando dói a gente anda. Então, que a gente possa aproveitar e buscar cada minuto precioso dessa oportunidade, onde tantos espíritos estão aguardando esta oportunidade terrena para evoluir, e fazer dela, como diria o Chico, né? Um livro da nossa vida, cada dia uma página que a gente escreve. Que ele seja um best-seller, que ele seja maravilhoso lá no final, que eu possa olhar e dizer, valeu a pena. O que eu queria, eu consegui nessa encarnação. E que Deus nos dê esta oportunidade de nós termos a consciência e o esforço necessário para que, se chegamos aqui com 4 débitos, consigamos pelo menos uns 2 ou 3 resgatar, ao invés de sair com 7, né? 8. Porque, infelizmente, às vezes a gente faz isso. A gente vem para cá para resgatar 3, sai com 5, 6, 7. Então, que a gente possa cuidar, se instruir, amar e aproveitar cada respiração que se tem nesse planeta, cuidar desse planeta, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa saúde, para que não precise vir a doença para nos mostrar o que a gente está fazendo de errado, para poder rever. E se vier a doença, que a gente possa agradecer pela doença, porque vai ser aquele momento de pausa de dizer, para, olha, refaz, conversa de novo, deixa cair por terra as lamentações. Muito obrigado, que possamos todos seguir na paz de Deus.